Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión plenaria de la tarde, una sesión que está patrocinada por el Instituto de Ciencias Matemáticas, una institución científica española radicada en Madrid, enfocada a la investigación matemática en distintos campos, investigación fundamental e investigación aplicada, pero con una intensa inquietud por la divulgación y también por la enseñanza de las matemáticas, implicada en distintas actividades, y en particular no nos queríamos perder esta oportunidad de participar en este CIBEN tan multitudinario, tan exitoso. Y aquí nos encontramos en esta sesión en la que tengo el placer de presentar a la siguiente conferenciante. Para mí un placer presentar a palestrista. Boa tarde. A próxima palestrista vai falar do devagar se vai ao longe o ensino e a aprendizagem de conceitos matemáticos mais complexos desde o início da escolarização. O meu portunhol é terrível, mas... Então, a palestrista é professora na Universidade de Pernambuco, doutora da Universidade Oxford Brookes, também fez uma maestria em Psicologia Cognitiva na Universidade Federal de Pernambuco, não? Então, para mim é um prazer ter uma professora assim com nós. Então, professora, quando você quiser. Boa tarde, muito obrigada pela apresentação e também pelo convite para estar aqui essa tarde. Onde ficou? Eu acho que é esse daqui, né? Esse. Isto? Esse daqui. Isto. Esse. Então, deixamos assim. Eu acho que não está na primeira. Ainda não. Não? Tem que voltar. Olha, Assim. Pronto. Como já foi anunciado, eu vou falar sobre como a gente pode iniciar a discussão de conceitos matemáticos mais complexos desde o início, desde os anos iniciais da escolarização. O objetivo, ao meu ver, da educação matemática, o objetivo central e maior, é o de desenvolver formas de raciocínio. Um comentário que eu esqueci de fazer é que eu vou falar em português, mas eu pedi a tradução dos meus slides em espanhol. Dessa forma, espero que a gente possa, então, ter uma plena compreensão, tanto os que estão me ouvindo quanto os que estão lendo. Há uma coisa da música aqui. Então, vamos fechar. Então, aqui agora há uma palestra. Onde ficou? Então, se não fazemos isto. Deixa eu volume, né? Porque você não tem som, não? Não tem, não. Perfeito. Muito obrigada. Isso. Tá, muito obrigada. Tudo bem. Tá. E aí, sendo esse o objetivo central de desenvolver formas de raciocinar, eu quero aqui hoje discutir, falar sobre como a gente pode desenvolver o raciocínio geométrico, algébrico, proporcional, relacional, sendo esse um objetivo maior do que o trabalho com conteúdos matemáticos específicos. Há necessidade, obviamente, de se trabalhar com esses conteúdos, mas isso não é um fim em si mesmo, mas um caminho para a gente chegar ao desenvolvimento de formas de raciocínio matemático. E essas formas de raciocínio, elas são úteis, e é isso que nós desejamos, que elas possam ser aplicadas e sejam úteis para a vida dos nossos estudantes. Eu vou aqui olhar sobre duas perspectivas, pela perspectiva do aluno e pela perspectiva do professor, e para isso eu vou me amparar em dois referenciais teóricos muito conhecidos na educação matemática. O primeiro deles, a teoria dos campos conceituais de Gerard Vergniaud, e a compreensão também dos conhecimentos docentes, como proposto por Deborah Ball e seus colaboradores.
Esses são, então, os dois focos que eu desejo hoje à tarde conversar sobre eles. Na teoria dos campos conceituais, só brevemente lembrando alguns aspectos importantes, é de que a base da teoria é que os conceitos eles não se desenvolvem isoladamente, mas sim articulados em campos, e que essa articulação se dá tanto pela natureza matemática quanto também pela natureza cognitiva. E assim, para que a gente possa haver essa preocupação com sucessíveis níveis de aprofundamento, de complexidade de um conceito, a gente precisa, então, ir aprofundando e ampliando as compreensões de um determinado campo conceitual. Os exemplos que eu vou discutir aqui vão ser 3, no sentido de ver possíveis articulações entre conteúdos e caminhos de aprofundamento ao longo da escolarização, com o objetivo de desenvolver formas de pensar, formas de raciocinar. Os exemplos serão com números inteiros, positivos e negativos, a probabilidade e a combinatória. E nesses exemplos que eu estou trazendo hoje à tarde, que eu estou aqui discutindo, eu quero destacar um aspecto muito importante, que é o papel que as representações simbólicas têm nesse desenvolvimento conceitual, nessa ampliação de conhecimentos. O papel das representações simbólicas tem sido amplamente discutido na educação matemática, mas, por vezes, me parece que ainda há necessidade da gente reforçar a importância que tem na compreensão, no desenvolvimento dos raciocínios matemáticos. O próprio Verneau, na sua teoria dos campos conceituais, ao colocar os 3 elementos que compõem o tripé da conceitualização, as situações que dão significado ao conceito, os invariantes, que sejam as propriedades e relações, tanto aquelas construídas em ação pelo sujeito, como as prescritas, e também as representações simbólicas, e tem um papel bem importante nesse desenvolvimento. O Duval também nos coloca da importância de distintos registros de representação semiótica para que, de fato, haja uma ampla compreensão de um conceito. E a gente tem os estudos de Terezinha Nunes, junto com David Carraé e Ana Lúcia Schillmann, bem conhecidos como resultou no livro Na Vida 10, na Escola 0, na qual eles falam sobre como uma representação simbólica tem uma influência na forma como a gente raciocina. Muitas vezes, esses estudos, também conhecidos como Street Mathematics and School Mathematics, eles muitas vezes parecem focar que há significados fora da escola que fazem com que a compreensão seja mais ampla, mas não é apenas essa a comparação que é feita nesses estudos, mas sim entre formas diferentes de representação simbólica, em particular representações orais e representações por escrito, e como a gente organiza o nosso raciocínio diferentemente de acordo com o modo como a gente é levado a pensar sobre uma situação. Nós modificamos o modo de criar uma estratégia em função da representação que nos é solicitada para resolver o problema. Quanto aos conhecimentos docentes, a gente vai falar da necessidade de articular os conhecimentos de conteúdo e pedagógico dos professores, e que eu quero destacar aqui o conhecimento chamado por Ball de conhecimento do horizonte do conteúdo, como uma visão de como um determinado conteúdo ele vai, ao longo do tempo, ser aprofundado, como ele vai ser articulado com outros conceitos, como ele se inicia, se desenvolve e assim por toda a escolarização básica. Esse é o esquema apresentado por Ball e colaboradores, onde diferentes conhecimentos são colocados, o conhecimento comum, especializado e do horizonte do conhecimento, do conteúdo, e também dos estudantes, do ensino e do currículo. Mas, como eu já falei, eu vou ressaltar mais essa questão do horizonte. Há, então, necessidade de que a gente faça uma articulação entre esses diferentes tipos de conhecimento, seja aquele que é comum a qualquer um que vai resolver aqueles problemas, o que é específico ao professor, aquele que ele vai atentar de quais são os aspectos que ele deve trabalhar em sala de aula, como vai ensinar, o conhecimento que ele possui do aluno, do currículo, isso ao longo de toda a escolarização.
Uma questão que eu trago agora, que eu considero também de extrema relevância, é a necessidade que nós precisamos ter de conectar, de articular melhor o trabalho dos professores dos diferentes níveis de ensino. O desenvolvimento dessas formas de raciocinar, de pensar dos nossos alunos, é uma corresponsabilidade dos professores dos diferentes níveis de ensino. E, para isso, então, é necessário que se tenha uma valorização mútua dos trabalhos de um nível de ensino e do outro, e também um trabalho engajado entre esses professores de diferentes níveis. E também considero que, para que isso possa se realizar, possa se efetivar, é necessário, então, que a gente, enquanto educador e formador dos professores também, pense em formas de articular melhor a formação inicial e continuada desses docentes, desses profissionais dos diferentes níveis de ensino. Então, eu volto para o título da palestra, da fala, não é? É como eu posso colocar esse dito popular, não é? Devagar se vai ao longe, no ensino e aprendizagem da matemática, como se pode trabalhar a complexidade conceitual crescente ao longo da escolarização, como ajudar os estudantes a desenvolver seus raciocínios matemáticos, ampliando sua forma de raciocinar e compreender o mundo, e como ajudar os professores dos distintos níveis de ensino a ampliar seus conhecimentos docentes, preparando-os para auxiliar seus alunos nesse desenvolvimento de modos de raciocinar. O primeiro exemplo, como eu falei, é o exemplo sobre os números inteiros. Na minha tese de doutorado, eu estava observando o desempenho de crianças de 7 e 8 anos de idade sobre números positivos e negativos. E eu apresentava a atividade nesse jogo conhecido, que é o pinball, que na realidade era exatamente esse o pinball que eu brincava com as crianças, em que todas as bolas que caíssem a partir de determinada linha eram ganhos e as que caíam embaixo eram perdas. E aí, esse conteúdo, ele não é trabalhado na escolarização básica, a não ser a partir apenas de quando os alunos têm 12 ou 13 anos de idade. E eu estava investigando junto a crianças de 7 e 8 anos. A motivação à realização desse estudo foi que, na revisão da literatura, eu observei que grande parte dos estudos falavam de crianças bem novas, até de 5 anos de idade, que compreendiam números negativos. E, por outro lado, havia um grupo maior de estudos que falavam das dificuldades de jovens e adolescentes ainda com esse campo numérico. E essa aparente contradição me levou a buscar uma resposta para por que esses resultados tão diferentes nos estudos. Como é que eu poderia explicar? Os meninos novos já compreendiam e depois, com o passar do tempo, eles não compreendiam mais. A partir de uma triangulação, eu revisitei a literatura. Fui olhar a literatura para ver, à luz da teoria dos campos conceituais, quais eram os significados que estavam presentes naqueles estudos, quais eram as relações e propriedades que eram trabalhadas nas atividades e que formas de representação simbólica eram solicitadas. Um outro aspecto também, então, colocado foi: uma vez que eu identifico na literatura quais são os significados que levam as crianças a melhor desempenho, quais são as propriedades que elas já possuem noções intuitivas e quais são as formas de representação simbólica que elas conseguem lidar com elas, a partir delas eu realizei estudos de sondagem para verificar se a minha hipótese estava correta e também estudos de intervenção para verificar se, uma vez trabalhando as dificuldades específicas das crianças, a gente conseguiria superar as dificuldades que elas mostrassem, evidenciassem em relação a esse conteúdo. O que a minha hipótese, levada a partir da revisão da literatura, era que o significado de medida, o número enquanto medida, era facilmente compreendido pelas crianças novas e que nos estudos com adolescentes, muitas vezes se pedia o significado de relação, e essa era, então, uma dificuldade que eles apresentavam.
Quanto a modo de registro, quando era solicitado algum registro explícito, essa é que era a dificuldade. A representação implícita, a partir de um cálculo mental ou oral, não apresentava dificuldade. Mas, se essa era a hipótese baseada na revisão da literatura, era necessário investigar empiricamente se era verdade, já que os estudos anteriores não tiveram isso como objetivo, realizaram os estudos sem ter em mente esse tripé e esses diferentes aspectos que eu acabei de pontuar. Para isso, então, algumas crianças eram solicitadas a resolver problemas implicitamente e outras eram pedidas que respondessem explicitamente, fizesse alguma representação oral ou usasse algum recurso para sua representação. Algumas das crianças respondiam às questões que eram de medida e outras de relação. Como é que era a situação, como era com medida? Em um jogo do pinball, eu ganhei 1 ponto, depois eu ganhei 3 pontos e, por fim, eu perdi 6 pontos. Qual é a minha pontuação no final do jogo? E quando era uma relação, eu afirmava que o jogo já tinha sido jogado uma vez, que havia alguns pontos, mas que eu não sabia exatamente quantos eram, que eu, então, novamente, ganhei 1 ponto, ganhei 3 e perdi 6, e agora eu tenho mais, tenho menos, ou a mesma quantidade de pontos que eu tinha anteriormente. Eu não poderia determinar o score final, porque eu não sabia, nesse caso, qual era o valor inicial. E essa dificuldade, então, das crianças se mostrou na relação em compreender como eu poderia achar se havia mais ou menos pontos, se eu não sabia o valor inicial. Quanto à questão das representações implícita ou explícita, as crianças que eram solicitadas que resolvessem implicitamente, elas faziam, como eu já mencionei, oralmente e davam a sua resposta oral. Já as crianças que tinham que responder com alguma representação explícita, para elas era dado material e elas poderiam escolher qualquer um deles. Lápis e papel, canetas coloridas, bolas de gude, papel colorido, palitos ou fichas coloridas. Não havia uma regra em como deveriam usar, era apenas dado material e solicitado que elas resolvessem com o uso desse material. O que nos surpreendeu quando nós fomos olhar os resultados foi que, de fato, a medida era o significado que era mais facilmente compreendido e que, implicitamente, algumas das crianças já conseguiam resolver aquelas situações muito antes, bem antes de terem começado a estudar esse conteúdo na sua sala de aula. A relação, de fato, colocou-se como um significado mais difícil e a representação explícita, nos 2 casos, também gerou diversas dificuldades. Algumas crianças, poucas, mas algumas, geraram modos de representar próprios, não aprendidos na escola, mas formas como elas decidiram fazer. Nós temos aqui algumas representações em que as crianças tentam usar sinais de alguma forma, positivos e negativos. Algumas crianças que colocam won, né, ganho, ou lost, perda, para separar aquilo que é ganho de perda. E essa criança, a Carol, surpreendentemente criou um sistema em que eu disse, eu perdi 2 pontos, abaixo da linha ela colocou um 2, eu ganhei 6 pontos, ela riscou o 2 e colocou um 4, porque já havia 2 pontos perdidos, então resultavam em 4, e eu perdi 3 pontos, ela risca o 4 e deixa o 1, que então é o resultado final que ela encontrou. Como eu afirmei, algumas poucas crianças foram capazes de gerar sistemas próprios de representação dos números positivos e negativos, e já algumas, inclusive, com o significado de relação. Para dar continuidade ao estudo, agora passou-se a fase do ensino, a fase da intervenção. Se a literatura apontou que a medida é mais fácil, se a literatura apontou que a representação implícita é a mais fácil, vamos agora fazer uma intervenção nas dificuldades específicas que as crianças têm. A dificuldade de representar explicitamente os negativos e a dificuldade de trabalhar com relações, de entender relações.
Como eu sabia que elas conseguiam fazer 3 transformações mentalmente, a proposta de atividade agora passou a ser 6 transformações, que aí o controle disso seria muito mais difícil oralmente ou mentalmente, e elas precisariam de alguma representação explícita, externa, para que elas não perdessem o controle dos valores positivos e negativos. E aí tinha uma situação como essa, eu ganhei 6 pontos, perdi 4, ganhei 2, perdi 5, ganhei 7 e perdi 8. E aí, na questão da medida, era quantos pontos eu tenho agora no final, e na questão da relação, eu tinha alguns pontos antes, isso aqui aconteceu, quantos pontos eu tenho a mais ou a menos em relação ao que eu iniciei. A intervenção se deu a partir de 3 perguntas básicas que eram feitas às crianças. Não se ensinava as crianças a representar, mas se perguntava o seguinte, a primeira pergunta era: como eu posso diferenciar a perda do ganho? Porque as crianças precisavam deixar claro nos seus registros o que era positivo e o que era negativo. E aí, com essa pergunta, diversos modos diferentes de fazer essa representação surgiram. A segunda pergunta era: quanto eu ganhei ao todo e quanto eu perdi ao todo? Aí as crianças percebiam o total de ganhos e o total de perdas, ou seja, o total de números positivos, de pontos positivos ou negativos e negativos. E a terceira e última pergunta é: e aí, no final, eu estou ganhando ou eu estou perdendo? Como é que é a situação após analisar os ganhos e as perdas? O grupo que melhor se saiu após a intervenção, após a atividade de ensino, foi o grupo que a gente trabalhou com a relação. A relação, o significado que as crianças tinham maior dificuldade. E a gente não esperava que isso acontecesse, mas, para nossa surpresa, aprender sobre relação ajudou as crianças também a entenderem a medida, mais do que elas já conheciam. Elas já possuíam noções intuitivas sobre medida e o trabalho com a relação possibilitou avanços não apenas na relação, mas também nas medidas. Isso, eu acredito que tem uma forte implicação educacional no sentido de que é necessário, de fato, a gente levantar o que é que daquele conteúdo já é compreendido e como a gente pode estimular as crianças a pensarem e a ampliarem sua forma de pensamento e não apenas ficar naqueles significados que são os mais simples, o que elas já possuem algumas noções e que podem vir a desenvolver ainda mais. Também, o que observamos é que todos os grupos avançaram em termos de representação simbólica. Algumas crianças trabalharam porque era solicitado que fizessem, durante a intervenção, com cartões coloridos e outras por escrito. E, como eu falei, a gente não ensinava um modo de representar. As crianças geravam as suas formas de representação próprias. Aqui a gente vê algumas representações, crianças que colocavam palitos de um lado para representar negativos, do outro para representar positivos, cartões de um lado ou de outro, ou cartões de cores diferentes para representar os valores positivos e negativos. Aqui, o grupo que trabalhou com a representação escrita, por um lado, alguns colocaram as perdas todas de um lado, os ganhos de outro, ou criavam algum sistema próprio de representar com os sinais acima dos números, mas, de alguma forma, buscou-se uma maneira de controlar, né, de verificar quais eram os pontos positivos e negativos durante o jogo. O que é que esses estudos nos mostram, então? Que, de fato, compreender o número negativo enquanto medida é mais fácil do que relação e que a explicitação do número negativo é a maior dificuldade, possivelmente, que eles têm na representação dos números negativos, porque o sinal menos, ele tem múltiplos significados, que matematicamente são correspondentes, mas que cognitivamente têm sentidos diferentes. Ora, é uma transformação negativa, é um resto, uma medida, uma relação, o oposto de um número negativo, o oposto de uma transformação positiva. E esses diferentes significados são trabalhados na escola como se fossem os mesmos, porque matematicamente são tratados como o mesmo. Mas é necessário
que seja dada a oportunidade das crianças perceberem as diferenças entre esses significados. O desenvolvimento do raciocínio relacional, amparado numa representação simbólica explícita, compreensível, pode levar, eu acredito, a uma ampliação do pensamento, do raciocínio algébrico das crianças. Porque se você sabe que, independente de quanto você tinha no início, você ganhar 7 pontos e perder 9, você vai ter 2 pontos a menos, independente de quanto era o valor inicial. Então, há possibilidade, é possível que haja uma implicação também quanto ao desenvolvimento de raciocínio algébrico. É preciso agora que os professores também, não é? Uma outra implicação educacional é que os professores compreendam como essa discussão dos números negativos ela pode se iniciar bem antes e como ao longo da escolarização ela pode ser desenvolvida, ampliada e articulada com outros conceitos. O segundo exemplo, que eu vou ser um pouco mais breve nele, é o do desenvolvimento do raciocínio probabilístico. Peter Bryant e Terezinha Nunes, num relatório que fizeram sobre a compreensão de crianças da probabilidade, apontaram 4 exigências cognitivas, 4 compreensões necessárias à combinatória. Compreender a aleatoriedade, tanto a sua natureza como a sua consequência, entender como se forma e como se categoriza o espaço amostral, quantificar e comparar probabilidades e também entender correlações. Pensando nessas 4 exigências cognitivas, Rita Batista da Silva desenvolveu um estudo de mestrado, na qual ela trabalhava com crianças de 7 a 11 anos de idade, para buscar noções intuitivas que essas crianças possuíam sobre a probabilidade. A partir de um jogo trabalhado no caderno do Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa, programa do governo para garantir a alfabetização, tanto em letramento como numeramento, um dos jogos que havia lá, e ela trabalhou vários jogos, mas esse foi um dos que ela selecionou, se chamava A Travessia do Rio. Um dos jogadores escolhia uma das cores de fichas e colocava ao longo, numa das posições de 1 a 12, e o outro colocava as suas fichas no outro de 1 a 12 também, podendo colocar fichas em mais de um lugar, inclusive todas no mesmo lugar se achasse indicado. Para retirar uma ficha, eram lançados 2 dados e a soma dos números que saíssem ali lhe dava direito de atravessar a sua ficha para o outro lado do rio. Esse jogo, assim como outros, possibilitaram que Rita Batista da Silva levantasse questões sobre espaço amostral, tanto de eventos pouco prováveis, como a enumeração de possibilidades, chances diferentes, independência de eventos, equiprobabilidade e evento aleatório. Todos eles dentro do contexto do jogo, em que as crianças eram levadas a pensar sobre a probabilidade. Vou colocar aqui apenas um exemplo para trabalhar nele, que é o da questão de qual é o espaço amostral. A aleatoriedade, as crianças associavam, evidentemente, a sorte e o azar, e aqueles casos que eles eram mais bem-sucedidos eram naqueles em que os eventos eram pouco prováveis, como obter 2, porque só havia a possibilidade do dado 1 com 1, não é? Ou até eventos impossíveis, porque não havia como tirar 1 com o lançamento de 2 dados. Já dificuldades, fragilidades apareciam quando era a questão de eventos independentes. Se dissesse à criança que o dado foi lançado e caiu 5, novamente caiu 5, mais uma vez caiu 5, algumas crianças usavam-se de recência positiva em dizer vai cair 5 de novo, e outras recência negativa ao dizer não vai cair dessa vez porque já caiu várias vezes. Mas o que nos mostra, então, é que, embora elas não tenham tido êxito, as crianças, em todas as questões, elas desenvolveram formas de pensar iniciais da probabilidade que poderiam ser aproveitados em momento posterior para o avanço de suas compreensões, de seus raciocínios. Quanto à questão de obter
A possibilidade de soma 8 com 2 dados, nós temos, então, que são 5 as possibilidades, e as crianças, de uma forma ou de outra, levantaram essas, algumas extrapolaram, como o caso de 1 mais 7, mas depois a própria criança percebeu que não era possível, e a dificuldade maior é que elas compreendessem que os dados tinham cores diferentes, e tirar o 3 num dado amarelo era diferente de tirar um 3 no dado azul, e vice-versa. Apesar dessas limitações, percebeu-se que o jogo era favorável, né, ao desenvolvimento de raciocínios probabilísticos, levando-as a compreender aquelas exigências cognitivas apontadas por Bryant e Nunes. E assim, de modo lúdico, as reflexões iniciais que as crianças tinham da probabilidade poderiam ser experimentadas posteriormente e assim possibilitar maior desenvolvimento do raciocínio probabilístico. Qual, então, seriam implicações quanto ao ensino da probabilidade ao horizonte, né, tendo em mente o futuro de aprofundamento e de articulação com outros conteúdos? Diversos estudos têm mostrado a fragilidade do próprio conhecimento docente sobre a probabilidade e uma necessidade, então, de se trabalhar com o professor, para que ele possa, né, num trabalho integrado de professores de anos iniciais, finais e do ensino médio, ou seja, ao longo de toda a escolarização, possa haver essa ampliação da compreensão do que seja a probabilidade. Por fim, o terceiro exemplo que eu vou trazer é do raciocínio combinatório desde a educação infantil até o final do ensino médio, até o final da escolarização básica. Há diferentes significados das situações combinatórias que têm que ser levadas em consideração e, em geral, os problemas de produto cartesiano são trabalhados, ou também conhecidos como produtos de medida, são trabalhados exclusivamente nos anos iniciais e no ensino médio se trabalha com arranjos, combinações e permutações, como se não houvesse uma relação entre aquela compreensão iniciada lá no começo da escolarização com aquilo que vai ser trabalhado nos anos finais da escolarização. Eu acredito que uma maior articulação nesse trabalho possibilitará um mais amplo desenvolvimento do raciocínio combinatório. É preciso considerar os diferentes invariantes das situações combinatórias, que se referem à escolha dos elementos e à ordenação dos elementos, e os princípios que são comuns aos problemas combinatórios também têm, por outro lado, cada situação com aspectos diferenciadores quanto à ordem e quanto à escolha. E assim, então, as situações combinatórias têm elementos em comum, mas também diferenciadores. Então, os alunos, eles podem, se a gente quiser fazer essa articulação junto com o trabalho de desenvolvimento do raciocínio probabilístico, entender que para levantar todos os elementos de um espaço amostral, nós precisamos determinar as possibilidades, e as possibilidades, elas são levantadas por meio de um raciocínio combinatório. E assim, desse modo, é possível se articular tanto o raciocínio combinatório quanto o raciocínio probabilístico. Navarro, Pelayo, Bataneiro e Godino já nos apontavam como é estreita essa relação entre esses dois tipos de raciocínio, principalmente por intermédio do levantamento do espaço amostral. Um possível caminho que os nossos estudos em combinatória têm nos mostrado para o desenvolvimento mais amplo do raciocínio combinatório é o trabalho inicial com material manipulativo e com desenhos, seguido de listagens e árvores de possibilidade. Depois, trabalho posterior com expressões numéricas, princípio multiplicativo e fórmulas. Esse conjunto de representações simbólicas certamente vai ajudar no desenvolvimento do raciocínio combinatório. Um trabalho desenvolvido em conjunto com minhas colegas Juliana Azevedo e Marilena Bittar, aqui presente, tem investigado como é que os registros que são utilizados espontaneamente pelos estudantes podem auxiliar na compreensão das expressões numéricas e das fórmulas.
a gente defende que não é necessário deixar para apenas o nível final de escolarização a compreensão dessas fórmulas, mas que elas podem ser construídas ao longo da escolarização. No que se diz respeito ao conhecimento docente da combinatória, que aí a gente vai olhar como o professor pode auxiliar os seus alunos a desenvolver essa forma de raciocínio, Cristiane Rocha, em seu estudo de mestrado, investigou junto a professores de diferentes níveis de ensino e percebeu que todos, independente do nível que eles trabalhavam, possuíam dificuldades em diferenciar problemas de acordo com a sua ordenação, ou seja, dificuldades entre arranjos e combinações. E os professores dos anos iniciais baseavam o seu ensino, sugeriam que se trabalhasse com material manipulativo, e os professores dos anos finais iam mais para uma formalização dos conceitos, e eu acredito que maior intercâmbio, maior troca entre os professores dos diferentes níveis poderiam ajudar a pensar como se pode trabalhar de diferentes modos com situações combinatórias. Que, então, esse trabalho que pode ser iniciado com em um nível de ensino pode chegar ao outro, né? E aí eu vou finalizar com algumas reflexões, algumas questões que esses estudos nos mostram sobre o desenvolvimento de raciocínios matemáticos. Trabalhar mais cedo com alguns conceitos que são considerados mais complexos ou que no currículo são colocados mais adiante, possivelmente permitirá que haja uma ampliação desses campos, dessas compreensões, desde que amparadas em representações simbólicas adequadas, tanto as construídas pelas próprias crianças, pelos jovens e adolescentes, quanto aquelas que são formalmente apresentadas na matemática. E é possível, então, dessa forma, possibilitar esse avanço dessas formas de raciocínio. E para esse desenvolvimento é necessário conectar aspectos diversos, evidenciando as inter-relações que existem entre os diferentes conceitos. Isso pode, acreditamos, ter um impacto na forma como as pessoas raciocinam, como elas entendem a sua realidade, como elas desenvolvem seu pensamento crítico e criativo, e assim podem desenvolver um pleno exercício de suas cidadanias. Investigar a compreensão dos alunos desde o início da escolarização sobre os diferentes conteúdos, os diferentes conhecimentos, eu acredito que precisa ser uma das prioridades dentro da educação matemática. E o ano passado, no ICME, o levantamento feito sobre os estudos até em idade pré-escolar mostraram que há uma crescente preocupação, um crescente interesse em investigar mais sobre como crianças novas desenvolvem, iniciam sua compreensão de alguns conceitos matemáticos. E, com isso, a gente pode estar preparando futuras gerações para que eles desenvolvam seus modos de raciocinar, desde que a gente utilize metodologias que sejam adequadas em sala de aula. Não apenas, então, buscando a compreensão ou a aprendizagem de conteúdos e técnicas, mas, acima de tudo, a conceitualização, o desenvolvimento de formas de pensar. A defesa, então, desse trabalho mais precoce se ampara nos resultados de pesquisa como esses que eu apresentei hoje à tarde, de compreensões iniciais que as crianças possuem e que não devem ser de forma nenhuma menosprezados, mas que esse trabalho precoce, amparado em representações simbólicas adequadas, pode ter um papel importante no aprendizado da matemática e no desenvolvimento do raciocínio matemático. Uma maior integração entre conhecimento de conteúdo e pedagógico ainda se faz necessário, apesar das diversas reformas que cursos têm passado, cursos de formação de professores, ainda vemos isso como aspectos isolados, poucos momentos em que há essa interseção de discussão,
tanto do conhecimento de conteúdo como pedagógico. E uma maior articulação, eu acredito, é necessária na formação tanto inicial como continuada dos professores dos diferentes níveis de ensino. A gente trabalha praticamente com eles como se fossem grupos separados e não como uma equipe trabalhando em um contínuo. Na nossa experiência na universidade, poucas são as disciplinas em que a gente tem integração entre os professores de diferentes níveis, mas essas disciplinas têm se mostrado muito eficientes na troca que se faz entre os professores dos diferentes níveis de ensino. Os que estão se formando em pedagogia para atender aos alunos dos anos iniciais e os da licenciatura em matemática para atender os anos finais e o ensino médio. Também um trabalho mais articulado precisa acontecer para possibilitar essa visão do horizonte, não é? De onde é que está se iniciando o desenvolvimento de um conceito, como ele vai ser aprofundado e conectado, articulado com outros conceitos matemáticos trabalhados. Como, então, podemos pensar em promover mais trabalhos conjuntos entre os professores de diferentes níveis de ensino, em formação, principalmente em encontros, em cursos também de formação inicial e continuada, para que se possa ter essa ideia de uma corresponsabilidade, que é de todos e não apenas de algum nível, trabalhar com determinados conteúdos e outro nível, outros conteúdos. Uma valorização mútua do trabalho dos diferentes níveis de ensino e também é necessário que se pense em políticas públicas de desenvolvimento de materiais que busquem essa formação de professores de modo mais integrado dos diferentes níveis de ensino. E se vamos ter, então, esse foco de desenvolver formas de raciocínio, essas políticas têm que ter também prioridade. Os currículos têm que estar adequados, tendo essa ampla visão do papel da educação matemática, e a busca também por avaliação de conhecimentos também deve ser adequada. Para finalizar, vamos olhar, então, o horizonte, olhar constantemente o que veio antes, o que está acontecendo agora, o que vem depois, e uma busca, então, na busca sempre de caminhos de desenvolvimento de raciocínios matemáticos. Agradeço pela atenção e também agradeço a Cristiane Rocha, Danilo Dias e Karen Ruiz pela tradução. Aqueles que tiverem maior interesse em alguns estudos que eu citei aqui, realizados pelo grupo de pesquisa Estudos em Raciocínio Combinatório, Geração, esse é o local que estão todas as produções e o meu e-mail de contato. Muito obrigada. Graças.